Mateus capítulo 13, versículo 1. A parábola do semeador. Ô Rubens, dá para desligar esse retorno? Obrigado. Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou então a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. As outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e os curaria, disse Deus. Mas Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Jesus aqui está no porto de Cafarnaum, onde era sua morada. Ele morava em Cafarnaum nessa época. E lá ele ensina aqui, começa a ensinar sobre as parábolas do reino de Deus. Quando você pensa no reino de Deus, temos que pensar que desde Gênesis, Deus, o plano de Deus era reinar na terra. Reinar em tudo que ele criou, em tudo que ele planejou, em tudo que ele se dedicou para fazer de maneira tão excelente, tão maravilhosa, que causa tanta admiração aos nossos olhos. E também ele quer governar sobre a vida de cada um de nós, porque ele é o Senhor de tudo. Ele é o Criador de tudo. Então, Deus vem para se relacionar conosco. Ele quer nos instruir. Ele quer nos ensinar a maneira certa de viver. Que existe uma maneira certa de viver. Ele planeja a nossa existência, né? Olha, é interessante. Seus pais escolheram ter um filho. Os pais decidem, vamos ter um filho. Então nós nascemos, cada um de nós nascemos. Mas Deus escolheu que você viesse ao mundo. Como você é. Quem é você? Essa pessoa que é você. Deus escolheu você. Então aqui Jesus quer nos ensinar o quê? Sobre o valor das coisas do reino dos céus. Mesmo quando o homem erra, Deus ainda continua ensinando e mostrando o seu plano para cada um de nós. Lembra lá nos dias de João Batista? Ele anunciava a chegada do reino dos céus. Ei, preste atenção, se arrependam, parem de correr atrás das coisas que vocês estão correndo, parem de pensar como vocês estão pensando, deixe de andar do jeito que vocês andam. O Messias está vindo, o reino de Deus está chegando, vai mudar a sua maneira de pensar, vai mudar a sua maneira de olhar, vai mudar a sua maneira de falar, vai mudar a maneira que você se relaciona com o Pai e com os outros. Quem reconheceu e mudou, uau, viveu dias incríveis.
Dias incríveis. João Batista chamava, se arrependam. O que é se arrepender? Então, é metanoia, ou seja, mude a maneira que você pensa. Mude a maneira que você vê as coisas. Mude essa maneira. Quem reconheceu, quem mudou, quem desejou, viveu dias incríveis. Sabe? Mas para você fazer isso, por esse processo, desse chamado de João Batista, e agora no chamado de Jesus, cabe a nós reconhecermos: eu realmente estou certo? Ou eu estou vivendo a maneira errada? Eu consigo entender esse chamado sobre o reino de Deus? Então, o convite é para a gente mudar a maneira que nós pensamos, a maneira que nós vemos, a maneira que nós conhecemos de quem é Deus. Aí vem Jesus, depois de João Batista, e traz o reino de Deus até nós. E ele diz: o reino de Deus está no meio de vocês. Então, Jesus não está chamando cada um de nós para a gente ser abençoados na vida, como muitas vezes desejamos, ou como muitas vezes queremos. Eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. Não, Jesus nos convida para conhecê-lo. Jesus nos convida para fazer parte do reino de Deus. Jesus nos convida para conhecer a cruz de Cristo, e que a mensagem de Cristo traga em seu coração, e no meio do coração de todo mundo que está ouvindo, a reconciliação que Deus tanto deseja que o homem tenha com Deus e com Cristo. O chamado é: pare de andar sozinho, começa a andar com Cristo. Esse é o chamado da parábola. Jesus não chamou a nós, eu e você, porque nós merecemos. Porque merecemos. Se assim fosse, não chamaria nenhum de nós. Nenhum de nós. Porque ele veio para buscar e salvar aquele que está perdido. Então, quando a gente começa a ouvir o chamado, e começa a ficar atento a esse chamado, nossa vida começa a ser transformada. Pouco a pouco, o reino de Deus, que veio por meio de Jesus, vai entrando, vai dominando a nossa vida, vai dominando o que tem na nossa mente, com a maneira que a gente fala, a maneira que a gente pensa, a maneira que nós reagimos, a maneira que reconhecemos a necessidade de pedir perdão, desculpa, obrigado, amo você, oro por você. Jesus não veio para plantar a igreja, ele veio para fundar a igreja, para iniciar a igreja que ia chegar a cada um de nós. O grande erro que nós podemos cometer, nós que somos parte da igreja, é de vir à igreja, ser da igreja, mas não sermos do reino. E hoje esse é o chamado para nos trazer uma meditação e trazer questionamentos para dentro do nosso próprio coração. Jesus veio trazer o reino de Deus para cada um de nós. Ele veio pregar o reino de Deus. Jesus veio implantar o reino de Deus aqui na terra. E devido à dificuldade do ser humano, e a gente leu isso aqui, de ouvir, de dar atenção, muitos viram as costas para ele. Como o próprio Jesus fala da profecia de Isaías. E Deus então, o que ele faz? Mesmo vendo as pessoas virando as costas, Deus ainda envia Jesus com todo amor, com desejo do quê? De que Ele quer reconciliar você, não com a igreja, não com a irmandade, não com sua família. Jesus quer reconciliar você com o Pai, com Deus, com quem governa o reino. Deus governa esse reino todo-poderoso. O reino de Deus, irmãos, é maior que a igreja. Muito maior. A igreja está inserida dentro do reino de Deus. O reino de Deus é a governança de Deus sobre tudo. Desde a criação. É Ele governando a minha vida. Do mesmo jeito que Ele governa os céus. Que seja feita a vontade na terra como é feita nos céus. Esse é o reino de Deus. Deus quer que a sua vida reflita
em razão da governança dele, um pedaço dos céus aqui na terra. Esse é o privilégio e o convite que ele faz para cada um de nós. Governar a nossa vida. Governar a minha vida espiritual da mesma maneira que ele governa o cosmos. A criação, toda a natureza que ele criou, ele governa. Ele quer fazer a mesma coisa com você. A mesma coisa com você. A igreja é um instrumento para anunciar o reino de Deus. E a gente vai estudar muito sobre isso nessas próximas 7 aulas. E aqui em Mateus 13, Jesus fala o que então? Da palavra do reino de Deus. Somos o reino de Deus, estamos dentro do reino de Deus. E fazemos parte da igreja, que está dentro, inserida dentro do reino de Deus. Estamos dispostos, decididos, ser influenciados pelo governador de todo esse reino, que é Deus. E estar submisso, para viver no reino, nós temos que estar submisso ao reino de Deus, a quem governa o reino. Jesus vem, irmãos e amigos, para restaurar o que nós perdemos, o reino, o que ele criou para cada um de nós vivermos. Olha para os céus, o reino vem dos céus até nós, como ele fala. Ele desceu, o reino chegou entre nós. A glória do reino de Deus chegou para cada um de nós. Nós não precisamos mais viver no pecado. Ou seja, o que é o pecado? É quando você erra o alvo. Essa é a definição da palavra. Você está errando o alvo. Seu alvo não é pecar. O alvo certo é agradar, é viver uma vida que glorifica o Pai, é viver no reino, é sentir a governança dEle, é sentir o poder dEle, é ter relacionamento, intimidade, amor. Esse é o propósito para a nossa vida, não é pecar, nós não viemos para pecar. A gente não precisa mais viver no pecado, sem direção, sem sentido. Ele quer que a gente viva o reino, dentro de cada um de nós. É Deus descendo e encontrando corações que querem ser dominados pelo Rei. Corações que querem ser como o de Jesus. Esse é o reino de Deus. E aí Jesus fala, para explicar tudo isso, eu vou contar uma parábola. É isso que Jesus está ensinando aqui. O que é uma parábola, irmãos e amigos? É uma história que descreve verdades e processos espirituais do reino de Deus, por meio do quê? De figuras da natureza e do cotidiano da vida das pessoas. Você vê aqui, né, ele conta a história, ele fala o quê? Do semeador, ele fala aqui, que é mais aqui, da semente, dos elementos conhecidos, de arar, do chão duro, do chão com espinhos. Ele está usando palavras que todo mundo conhece, que nós conhecemos, facilmente entendível para cada um de nós. Ele fala de terras, de caminhos, de sementes, coisas do dia a dia. As parábolas de Jesus são coisas do dia a dia, para nos ensinar verdades espirituais e processos espirituais para cada um de nós. E aqui no versículo 10 de Mateus 13, os discípulos fazem uma pergunta muito interessante. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que o Senhor usa parábolas para falar com as pessoas? Por que o Senhor usa parábolas? E ele fala, para transmitir aos discípulos de Cristo, instruí-los, comprometidos com eles, falando, então, para vocês que são seguidores, para vocês entenderem o que eu quero que vocês entendam sobre o reino de Deus. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, mas com os discípulos, ele queria instruí-los, especificamente. Ele tinha um compromisso de ensinar os mistérios, os segredos do reino de Deus para os discípulos que o estavam seguindo. No versículo 11, Jesus responde essa pergunta, então. A vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles, não. Na NVI fala do conhecimento. Então, por que ele fala em parábolas? Porque ele quer dar a você os segredos, os mistérios, o conhecimento do reino de Deus. Então, aquele que decidiu seguir Jesus Cristo, se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, então esse Espírito Santo vai nos capacitar
a cada um de nós a aprender esses ensinamentos, esses mistérios, esse conhecimento, essas coisas que Jesus quer contar para cada um de nós. E olha, é interessante, quem tem o Espírito Santo entende muita coisa que pessoas no mundo não entendem. Quando a gente chega para alguém e fala, puxa, essa semana foi difícil. Por que foi difícil, meu irmão? Rapaz, eu tive tentações carnais difíceis. Um irmão da fé fala, uau, cara, obrigado por você abrir seu coração. Pô, obrigado por você confessar. E a Bíblia fala em Tiago, quando alguém confessa os pecados uns aos outros, o que a gente deve fazer? O que deve fazer? Orar. Isso é o Espírito. Olha, só um pedacinho dos céus, do reino. Você chega para um não cristão que não tem o Espírito e fala, cara, essa semana foi difícil. Tive tentações. Cara, eu lutei para não cair em tentações. Fui tentado carnalmente. O que um não cristão vai te dizer? Cara, você é trouxa. Está lutando por quê? Vai lá, cara. Está com vontade de se masturbar? Se masturba. Está lá com vontade de dormir com a mulher? Durma. Para com esse negócio de luta. Se entrega, aproveita. Você está aqui para ser feliz. Você percebe um pouco a diferença dos mistérios do reino de Deus, quando alguém tem o Espírito e quando não tem o Espírito? E Jesus quer revelar esses segredos para cada um de nós. Ele quer revelar os segredos do reino para você. Olha que coisa incrível. Para você conhecer as coisas do reino, compreender o reino de Deus, entender entre você e Deus. Jesus quer revelar isso para você. Segredos que Deus vai revelar para você, para os filhos, para quem tem o Espírito Santo de Deus. Então você percebe, é particular, no sentido de, é pessoal. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso aqui é uma conversa íntima entre nós. Para vocês que são discípulos, vocês que estão andando, que me conhecem, para vocês eu vou contar esses segredos. Sabe por quê? Vocês vão entender. Vocês vão ter discernimento. Porque o Espírito vai dar isso para vocês. Então você vê esse desejo das coisas do reino de Deus chegar até nós. Uma ligação pessoal entre nós e Deus. E Jesus diz, olha, e se você tem, você vai receber mais. Então percebe isso na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Nós pouco sabemos, pouco conhecemos, e cada vez mais Deus está dando para nós. Percebeu isso? Em grande quantidade. Sempre Deus vai nos dando mais e mais. E a gente pode ver isso quando a gente lê a Bíblia. Cada um de nós aprendemos coisas diferentes. Cada um de nós falamos, irmão, deixa eu compartilhar uma escritura com você que eu já li 10 vezes e eu nunca entendi bem isso. E agora olha a luz que veio. O que é isso? É isso. É a revelação dos segredos. É as coisas que o Espírito Santo te dá discernimento. Porque se você não tem o Espírito, você não vai ler isso. Você não vai ter compreensão. Porque tem algo dentro de você que é dos céus. Que te liga com os céus, com Deus, com o reino, com quem governa o reino. Aqueles que não compreendem, porque não estão em Cristo e nem no reino, o que acontece? Experimenta uma alma vazia. Sabe de Deus, mas decide não crer. Já ouviu falar de Jesus, mas não o segue. E Jesus fala, e ele afirma, aqueles que não têm, o que tem, lhe será tirado. Uau! A pessoa esteve na frente do reino, na frente do rei, conheceu a Cristo, teve acesso à Bíblia e se nega a deixar sua vida ser governada pelo rei. Quem somos nós hoje de manhã? Quem é você? Onde está nosso coração? Submisso ao rei? Submisso àquele que governa todas as coisas? Ou submisso às nossas vontades? Como tem sido para você ouvir a palavra do reino de Deus? Como tem sido para você vir na reunião da igreja que faz parte do reino de Deus? É o reino, essa visão de que é de Deus,
Ele que criou tudo isso. Somos um seguidor da palavra, que nos revela ou somos apenas leitores assíduos ou leitores fracos da palavra? Sabe, nós já aprendemos em Efésios, Paulo nos fala tanto, e a gente falou isso na primeira aula desse ano. Estamos numa batalha espiritual, irmãos. As forças do mal estão lutando para destruir. Estão lutando para destruir cada um de nós. Já aprendemos que a gente não está sozinho, nós somos com Deus, com o Espírito, temos irmãos, relacionamentos. Mas sabe o perigo? A gente está na igreja e não está no reino. Está no meio da multidão, mas está sozinho. Sozinho. O que acontece? A gente perde. A gente não ganha. Deus não é glorificado. A gente pode estar na igreja, mas não no reino de Deus. Estamos vindo. A gente vem na igreja. Mas o reino de Deus não está dentro de nós. Porque a gente não permite nos colocar submissos ao rei. A gente participa das coisas do reino, mas não nos submetemos ao rei. Não enxergamos que tem um rei querendo governar a minha própria vida. Enxergamos a igreja, enxergamos os irmãos, vemos as pessoas, estamos aqui muitas vezes, mas estamos como? Como que a gente está hoje? Muitos de nós estamos incompletos, insatisfeitos. Talvez alguns de nós estamos tristes demais, culpados. Alguns de nós talvez medíocres. Alguns críticos, fazendo julgamentos, porque a gente só enxerga pessoas, só enxerga a igreja, só enxerga coisas físicas. E a gente não consegue enxergar o reino espiritual, que é invisível. Jesus afirma isso, é invisível. E no fim, a gente está na igreja, mas a gente não tem um rei governando nossas vidas. Ainda somos nós, muitas vezes. E aí você vai pensar, mas como eu posso ver isso? Pensando nas suas ações. Quais as coisas que você deveria ter feito e não fez? E por que você não fez? Quais são os pensamentos que você teve? Quem está governando minhas emoções? Quem está governando o meu bolso? Quem está governando minha agenda? Quem governa minha mente? Quem governa meus olhos? Quem governa meu coração? Nós estamos no reino de Deus. Somos chamados a desfrutar do reino de Deus, irmãos. Cada um de nós, cada um de nós. Deus te criou, como a gente estudou 2 semanas atrás, a imagem e a semelhança dele. Para você viver como a imagem e a semelhança dele mesmo. E aí entra o Espírito Santo, para que te ajude no que você chegue aonde Deus planejou para você chegar. Não é nós que estamos lutando para chegar no reino, é Deus fazendo tudo para você chegar a Ele, dando todas as ferramentas, o Espírito Santo, tudo que você tem recebido, que você é a imagem, a semelhança de Deus, você é uma pessoa especial, admirável, alguém que Deus ama pessoalmente, e Ele está te chamando, venha para o reino. Meu irmão, deixa eu governar a sua vida. Deixa eu governar quem é você. Porque Deus ama demais, amém? Deus te ama, não dá nem para a gente medir isso. Nenhum de nós consegue dimensionar esse amor de Deus.
Por isso ele chama, venha para o caminho. Eu construí esse caminho, eu conheço esse caminho, eu sei cada detalhe desse caminho. Pode vir, se levanta, tenha coragem, esse caminho você não vai tropeçar, meu irmão, porque o caminho vai chegar lá, vai ter dificuldades, mas você não vai se desviar, porque tem um caminho preparado, pronto, seguro, firme, um caminho que um pai fez para o filho que ele ama demais, que é cada um de nós. Esse é o caminho da liberdade, do amor, da paz, da alegria. E vai vir uns sofrimentos nesse caminho, vai vir, mas para onde nós estamos indo? O que nós estamos desfrutando? Do reino de Deus, de tudo que Deus tem feito para cada um de nós. E a única maneira, irmão, de se render à palavra de Deus é essa. É a semente que gera vida. É a semente que é lançada, como a parábola diz, no solo do seu coração. A semana que vem, convido você a voltar, que nós vamos destrinchar a parábola de Jesus. Mas hoje a gente está vendo qual é a intenção de Jesus de falar sobre a semente. Porque Ele quer jogar uma semente no seu coração. E Ele vai jogar uma semente no seu coração. Ele vai insistir. E essa parábola, Ele fala do quê? Vamos nos enxergar e ver quem nós somos. E a gente vai falar isso mais a semana que vem. Porque o rei quer governar sua vida. O rei está aqui, ele quer governar a nossa vida. Ele vai jogar a semente nos nossos corações. Porque ele não cansa jamais de nos amar. Ele nunca vai parar de nos amar. Ele nunca vai perder a esperança por cada um de nós. Ele nunca vai desistir. Por pior que foi sua semana, mais difícil que seja, não deixa ninguém te dizer que Deus se afastou de você. Ao contrário. Sabe por que alguns ainda querem insistir com essa ideia? Porque Deus te afastou, porque quando se afasta, você não fica tão mal. Mas quando alguém que você pisou na bola, ainda está lá, amando você, uau, isso constrange. E é o que Coríntios fala, o amor de Deus constrange nossos corações. 2 Coríntios capítulo 5. Constrange nosso coração. Ele não se cansa, irmãos. E hoje Ele está convidando você, venha para o reino de Deus. Se você está fora, entre para o reino de Deus. Se você está fora, o convite é venha, se senta e desfrute do banquete que Ele quer dar para você. E se você está aqui, irmãos, desfrute desse banquete. Saboreie, vive agradecido, seja apaixonado pelas coisas do reino de Deus. No versículo 15, Jesus continua falando. Quando ele fala sobre o profeta Isaías, e ele lembra do profeta Isaías, as palavras que Isaías disse 750 anos antes, ele diz assim, pois a mente desse povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, seus ouvidos poderiam ouvir, sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e os curaria. E eu os curaria, disse Deus. Mateus continua a falar do reino de Deus. Jesus está falando sobre o reino de Deus aqui. Então, na palavra, então, num reino, tem um rei que governa, que deseja governar nossas vidas. Mas é interessante, ele só vai governar a sua vida se você permitir. Precisamos permitir Ele governar a nossa vida. E depois de contar essa parábola, Jesus percebe que o coração do povo está fechado. Na NVI fala que está insensível. Eles ouvem, mas parece que não ouvem. Veem, mas parece que não estão vendo nada. E acontece porque, a Bíblia fala, o coração está endurecido. Endurecido. Jesus fala que eles não me ouvem, não me veem. Estou aqui, mas eles não me veem. Estou falando, eles não me ouvem. Não entende com o coração. Não consegue discernir quem é o Filho de Deus. Então Jesus conhece a diferença entre ouvintes com ouvido e ouvintes sem ouvido. Ele consegue perceber. Quem de nós estamos aqui só ouvindo sem ouvido? Ou quem de nós estamos aqui ouvindo com ouvido? O que levou eles a isso? E a palavra de Deus fala, o coração fechado. O coração dele estava fechado. Duro, não ouve,
Coração orgulhoso não é tocável pela palavra de Deus, pela presença de Cristo. O que Jesus está ensinando para nós? Vigia seu coração, meu irmão. Ouve as coisas interiormente. Irmãos, nós somos capazes. Todos nós somos capazes aqui. Somos inteligentes. Estudamos para física, para matemática, para cálculo, para história, para fazer faculdade. Alguns aqui dirigem suas empresas. Temos capacidade e inteligência para escolher nossa esposa, casar, educar nossos filhos. A gente tem tanta coisa. Quanto a gente usa dessa inteligência, essa capacidade para ouvir, para meditar na palavra do Senhor? Tudo isso que Deus tem nos capacitado. A multidão estava lá, no versículo 2, fala isso claramente em Mateus 13. A multidão estava lá, se ajuntou em volta de Jesus, mas não estava buscando o reino de Deus, estava buscando outra coisa. Não estão buscando as leis do reino de Deus. Compareceram. Ouviram. Como estavam os seus corações? Jesus fala, conforme Isaías diz, fechados, insensíveis. E na NVI ele fala outra palavra que é fortíssima. Estavam lá de má vontade. Má vontade. Sabe, quão duro é vir para uma igreja de má vontade? Quão duro é sentar aí onde você está sentado, ou eu quando estou aí, e ouvir uma pregação com má vontade. Quanto é difícil quando você está com má vontade, não é? Você senta, cruza os braços, fica ouvindo e fala, que hora que vai acabar? Que hora que vai acabar? Não aguento mais de fome, não vai acabar a hora? Não vai acabar? Essa é a má vontade que está dentro da gente. Você sabe quando você está de má vontade, você sabe. Você sabe quando você sai de casa para encontrar um irmão, você está de má vontade. Você sabe como que é esse negócio? Você sabe, todo dia você está com uma má vontade de trabalhar, né? A maioria de nós não gostaria de ir, gostaria de estar na boa. E às vezes vem aquela má vontade, né? A gente sabe o que é isso. Você imagina que o próprio Deus, em Jesus falando, e ele percebe no coração das pessoas, má vontade. Uau! Vivemos dias, irmãos, onde nós estamos ouvindo muitas coisas. Nós estamos lendo a Bíblia, a gente está ouvindo músicas, gospel, a gente vê vídeos na internet, vídeos no Instagram, a gente está vendo pregações na internet, a gente está enviando posts pelo WhatsApp, a gente tem filas de aula para ler, tem filas de livro para ouvir, para ler, um monte de informações hoje. Né? Alguns de nós gostam muito de ver pregações na internet, a gente tem um monte de pregação para ver, aí manda para os outros, fica aquela fila enorme de gente, fala, para de mandar coisa, eu não tenho tanto tempo para ouvir tudo isso. Né? Então, nunca uma geração teve tanto acesso a tantos artigos, sites, aulas, estudos, livros, meditações, pregações. Todo dia tem mais coisa nova sobre Deus, sobre Jesus, sobre ideias, sobre filosofia, sobre sociologia, sobre a igreja, sobre coisas novas que estão aprendendo. Não falta o quê? Falta tempo para ler tudo isso, é muita coisa, gente. Falta tempo para digerir, falta tempo para meditar. Que loucura! É uma loucura a quantidade de informações que a gente tem acesso todo dia. Né? Por isso que alguns de vocês mandam um monte de mensagem para mim, eu não respondo, eu não aguento, não dá tempo. Você manda uma mensagem de bom dia, um negócio bacana, um post legal, obrigado, maravilha, eu não consigo responder, desculpa, eu não consigo. É muita coisa, é muita informação, né? Maravilha. Mas qual que é a pergunta da parábola? Como anda seu coração? Essa é a pergunta que Jesus está falando aqui para nós. Jesus olha para o nosso coração e pergunta, você está sensível ou está insensível? Está fechado ou está aberto? Está fazendo as coisas com má vontade ou de grande vontade? A gente está ouvindo as palavras do rei com sede e fome? A gente está quebrantando. Sabe o perigo de ouvir tanta pregação? Que a gente não se quebranta mais. Não é verdade? Fala a verdade. Você ouve aqui, ouve no site, ouve no fone, ouve todo dia, aí você está ouvindo e fala, incrível. Aí você manda as pessoas e fala, incrível, cara, essa pregação vai mudar a sua vida. Incrível, mas no fundo, o que Jesus está buscando, e o reino de Deus veio buscar, quer quebrantar nosso coração. Súditos humildes, quebrantados,
Por quê? Porque se rendem. O reino chegou. Mas chegou até você? Para onde vai a nossa mente? Quando a gente quer descobrir muitas coisas de Deus, por que a gente quer descobrir tantas coisas sobre Deus? Por que a gente está vindo à igreja? Eu estou fazendo pergunta para a gente meditar. Por que eu venho? O que me faz vir a esse culto? Fazer parte da igreja. Eu venho à igreja, mas eu faço parte do reino? Esse rei governa a minha vida? Eu estou deixando, permitindo? Quando a gente não ouve, a gente escuta, mas ouve, mas não ouve, né? Vê, mas não vê. Não entende? Então o que a gente está buscando? Às vezes a gente está buscando um solucionador e não um rei para a nossa vida. Alguém que vai me solucionar as questões da minha vida. Ou a gente está buscando um caminho? O que você vê em Jesus? O que você vê nele? Vê o reino de Deus? Vê o soberano? Estamos vendo aquele que veio buscar e salvar o perdido? Reconhecer a palavra dele? Vamos parar para ouvir a voz do rei, para meditar, para entronizar o rei em nossos corações. Não vamos ser isso que está escrito no versículo 15, meus irmãos. Povo de má vontade, povo de coração fechado. Não vamos fechar os olhos para a palavra, nem os ouvidos. Onde tudo começa, onde tudo começou é no seu coração. Se está fechado, insensível, então você não vai achar tempo para a palavra de Deus. Você não vai achar tempo para se relacionar com as pessoas. Você não vai achar tempo para se envolver. Coração fechado, coração insensível, coração com má vontade, vai achar tempo para pornografia, para flertar com o mal, para mentira. Acha tempo para tratar o mal. Tratar mal pessoas. Acha tempo para assistir séries na televisão, filmes. Acha tempo para conseguir seguir youtubers. Acha tempo para ficar nas filas de show. A gente tem tempo. Mas aonde que a gente usa esse tempo? Sabe, quando o seu coração é duro e insensível, você começa a achar tempo para essas coisas, Jesus fala, você não tem esperança de cura. Porque a cura começa ouvindo, vendo e entendendo. E aí seu coração vai ser curado. É o que Jesus fala no final. Se eles voltassem para mim, eu os curaria, disse Deus. Jesus fala para a gente entender que o que Ele está buscando são corações quebrantados. Quando o coração se fecha, queridos irmãos e amigos, tudo fica difícil. Quando o coração do homem se fecha para Deus, ele pega o próprio caminho, e o caminho dele é a morte. Não importa o que ele conquiste na sua vida, o caminho leva à morte. Deus te criou. Deus trouxe o reino para cada um de nós. Somos semelhantes a Ele. E o que Deus quer? Ele quer reinar na sua vida, na minha vida, na vida dessa igreja, e tudo que está embaixo do reino de Deus. Deus veio buscar quem? Perdido. Ele veio buscar e salvar quem está perdido. Quem era? Éramos nós. Deus veio buscar cada um de nós. E cada pessoa nesse mundo que está perdido, Ele veio buscar e salvar. E Ele vem e a gente se converte. E aí Ele quer passar para nós o quê? Os mistérios. Porque agora a gente tem o Espírito Santo. Agora a gente entende as coisas que a gente consegue ler. A gente consegue ler as histórias, se colocar nas histórias, se identificar com os personagens, com os sentimentos, com a visão de Deus. A gente lê João Batista, entende o que João Batista passava. Lê Paulo, pô, entendo a aflição de Paulo aqui, já passei por isso. Porque o Espírito Santo te dá essa visão do reino de Deus e revela os segredos para cada um de nós. Hoje Deus tem um chamado para cada um de nós. Busque de coração aberto, sensível e com boa vontade as coisas do reino de Deus. Vamos buscar o reino de Deus, vamos ouvir a voz do reino de Deus, porque o rei nos ama. Volte a semana que vem e a gente vai falar sobre os corações e a semente que Jesus está plantando em cada um de nós. Uma ótima semana, que o reino de Deus, que o rei seja rei na sua vida, rei da sua semana, rei da sua agenda, das suas decisões, do seu coração, da sua mente, dos seus olhos, do seu casamento,
do seu lar, com seus filhos e da igreja que Deus tanto ama. Ótima semana para todos, muito obrigado.